Ok, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? A gente está vendo filas de prioridade. A gente viu até o momento, a gente vem trabalhando, né, com estruturas de dados lineares, ou seja, a gente trabalhou com listas, trabalhou com pilhas, trabalhou com filas, né? Então a gente trabalhou com as estruturas que a gente chama de lineares. Especificamente falando das estruturas lineares, a gente está vendo uma que é muito particular, né, que se encaixa aqui como um caso particular das filas, né, que são as filas de prioridade, tá certo? Bom, a gente viu que as filas de prioridade, elas podem ser implementadas de 3 maneiras, né? Eu falei aqui. E as 2 últimas aulas a gente trabalhou em cima da fila de prioridade implementada com lista não ordenada e da fila de prioridade implementada com lista ordenada. Então a gente tem, né, até o momento, essas 2 formas de implementar. Hoje a gente vai ver essa terceira maneira, que é o RIP, tá certo? Que é uma estrutura muito interessante, tá? E que já é uma preparação aí para o que a gente vai ver lá na frente, quando for trabalhar com estruturas não lineares. Então é o seguinte, esse assunto, né, eu acredito que eu já tenha falado aqui. Se eu não falei, vou falar agora. Se eu já falei, eu vou repetir. Esse é um assunto que está disponível aqui no livro, né? Estrutura de dados e seus algoritmos. Isso daqui está lá no capítulo 6, tá? Esse assunto de filas de prioridade. Nesse livro ele chama de listas de prioridade, tá? Mas é a mesma coisa. E aí lá nesse capítulo você tem, né, ele aborda exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, da implementação de listas de prioridade, né? Usando lista não ordenada, usando lista ordenada e usando RIP, certo? Então ele aborda isso daqui, esse capítulo. No nosso livro, esse outro livro aqui que eu indiquei para vocês, que a gente vai ver hoje, está no capítulo 5. Estrutura de dados do tipo lista de prioridades, tá? Então aqui nesse capítulo ele fala apenas da implementação que eu vou falar hoje, usando o RIP máximo e usando o RIP mínimo, tá certo? Ele não traz claramente que a lista de prioridade pode ser implementada usando a lista ordenada e a lista não ordenada. Ele não traz claramente como esse livro aqui traz, tá bom? Ele já fala direto de RIP. Mas vamos lá. Hoje a gente eu vou trabalhar em cima aqui desse capítulo aqui, que vai ser importante, tá? Capítulo 5 aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer é implementar uma fila de prioridade, aquele mesmo esquema que cada elemento tem uma prioridade, mas quem entra primeiro sai primeiro, né? E a gente vai implementar usando o RIP. Como é que vai ser essa implementação? Tá?
Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou limpar aqui, né? Vamos trabalhar com a fila de prioridade usando o HIP. Vamos trabalhar com a mesma escala de prioridade, alta, média, baixa, 0, 1 e 2, tá? Só que a gente vai usar aqui uma estrutura, um tipo de organização de dados chamada HIP, tá bom? R-E-A-P, HIP. O que é o HIP? O HIP é uma estrutura, tá? Onde você tem um número finito de dados e que o conteúdo dessa estrutura vai definir a prioridade dele dentro da lista. Essa estrutura ela vai ser baseada em um vetor, em um array, tá certo? Então aqui a gente não vai usar alocação dinâmica, a gente vai trabalhar com alocação estática, ou seja, vamos ter um vetor, tá certo? E como é que vai ser a organização dos dados dentro desse vetor? Bom, vai ser da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai precisar enxergar o que é um RIP máximo, definir o que é um RIP máximo, tá? E depois definir o que é um RIP mínimo. São os dois tipos de RIP que a gente possui, tá certo? Então, o que é um RIP máximo? O RIP máximo é uma estrutura hierárquica, como essa daqui, né? Uma estrutura que tem uma hierarquia. Então, você tem sempre um elemento e cada elemento possui dois filhos, né, dois outros elementos ligados a ele. Só que o RIP máximo ele tem a seguinte propriedade. Sempre o elemento pai é maior do que os dois elementos filhos. Então, num RIP máximo, sempre eu tenho o valor que está no elemento pai maior do que o valor que está nos elementos filhos. Isso vale para qualquer elemento, tá certo? Então, se eu olhasse aqui esses números que estão distribuídos, né, organizados nesse RIP máximo, a gente vai enxergar que 95 ele é maior do que os dois filhos dele, 50 e 38. O 50 é maior do que os dois filhos dele, 40 e 45. O 40 é maior do que os dois filhos dele, 32 e 20. Gilson. O 45 é maior do que o 35. E o 38 é maior do que 28 e 19. Tá? Então, todo elemento é maior do que seus dois filhos. Diga aí, foi o Arthur? Foi. Eu ia Diga aí, perguntar Arthur. aqui, eu creio que a gente tem um algoritmo que a gente faz, algoritmos fundamentais, a primeira cadeira que a gente tem, que é sobre número maior e número menor, né? Então, basicamente, é uma comparação dos dois números e depois uma alimentação em formato de lista, né? Isso, é mais ou menos isso daí mesmo, cara. Entendi. Né? Bem lembrado. É mais ou menos isso daí mesmo. Tá? E aí, essa busca pelo maior, pelo menor, né? Ela tem um custo, a gente sabe disso, né? Vai ter um custo de processamento, só que a maneira como esses dados estão organizados vai fazer com que esse custo seja o menor possível, tá? Então vai ter essa característica aí do RIP, que a gente vai já ver. Mas bem lembrado aí desse lance aí do algoritmo fundamental. Acho que a única diferença é que, por exemplo, o senhor falou, né, que o pai tem que ser maior que o filho, né? Mas não Isso, necessariamente, por exemplo, você pode voltar lá no PDF do RIP, por favor. posso. Pronto. Então, ó, 95,50 e 95,38. Mas isso não quer dizer que, tipo assim, necessariamente
o segundo número tem que ser menor que o pai, mas não menores que o filho dos outros, entendeu? Acho que isso que você tem que ficar ligado também, né? Não entendi, repete Vamos aí. lá. Esse O aqui é número, o menor do número que 3. esse. O número 3 é menor que o pai, certo? O 38. Mas ele não Isso, é maior do que o filho do número 2, que é o 50. Então, tipo, o ele tem filho. que ser menor do que E o pai dele, não que o filho dos outros, entendeu agora? isso, exatamente. A relação sempre aqui é entre pai e filho. É, pois é. Então, né? Então, esse aqui é menor do que o pai dele. Ponto final. Não importa os outros aqui. Sempre você vai olhar para o que está acima dele. Isso mesmo, Arthur. Bom, do mesmo jeito que eu tenho o RIP máximo, a gente pode ter uma estrutura chamada de RIP mínimo. Aí não preciso nem dizer que o RIP mínimo é o inverso, né? O pai, ele sempre é menor do que os filhos. Então, nesse caso aqui, 18 é menor do que os dois filhos dele, 38 é menor do que os dois filhos dele, 62 é menor do que os dois filhos e assim por diante. Então, quando eu trabalho com RIP, eu tenho duas opções: RIP mínimo ou RIP máximo, tá certo? E todos os elementos têm que obedecer essa restrição. Se o RIP é máximo, o pai é maior. Se o RIP é mínimo, o pai é menor. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, e aí como é que a gente armazena isso, né, no computador, na memória do computador? Uma maneira de você armazenar é usando, como eu disse antes, uma alocação estática, ou seja, dentro de um vetor. Então, como é que eu vou colocar essa estrutura aqui dentro do vetor? A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou ter o seguinte. Quando eu tenho um RIP máximo, significa que pai é maior do que filho. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de um RIP máximo, tá? Vou usar esse exemplo aqui. Para eu colocar esses elementos no vetor, eu vou usar essa maneira de organizar aqui, ó. Como assim? Essa maneira, né, isso aqui é um resumo do que tem aqui nessa primeira página aqui do capítulo, né, desse capítulo 5. Ele fala exatamente isso daqui. Só que tem uma diferença entre o que eu vou falar e o que esse livro aqui fala, tá? Seguinte, cada elemento vai estar numa posição específica do vetor, né? Então, por exemplo, se você pegar um elemento que está numa posição I, o filho esquerdo desse cara vai ficar na posição 2 vezes I mais 1. E o filho direito dele vai ficar na posição 2 vezes I mais 2. E o pai desse cara, que está na posição I, ele vai ficar na posição I menos 1 dividido por 2. Justo, não entendi. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui, vamos colocar os elementos aqui desse RIP dentro daquele vetor, tá certo? Então, vou começar do primeiro elemento, 95. Eu vou colocar o 95 onde? Como ele é o primeiro elemento, ele vai ficar aqui na primeira posição do vetor. Eu vou botar na posição 95, na posição 0. Ok? O professor, no livro, ele botou na posição 1. Ok. Depois eu vou comentar essa pequena diferença entre o que eu estou fazendo e o que esse livro aqui mostra, tá? É só um detalhe. Então, o 95 é o maior de todos, então ele vai ficar na primeira posição do vetor. Quem são os filhos do 95? O 50 e o 38. Ok. O 50, ele é o filho que está do lado esquerdo. Então, o 50 vai ficar em que posição do vetor?
eu vou usar isto daqui, ó. Qual é a posição do 95? O 95 está na posição 0. Então, o filho esquerdo dele vai ficar na posição 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, o 50 vai ficar aqui na posição 1. E o outro filho dele, 38. 38 é o filho que está do lado direito. A posição do lado direito é essa daqui, ó. 2 vezes I mais 2. Então, se o 95 está na posição 0, o filho direito dele vai estar na posição 2 vezes 0 mais 2, que dá 2. Então, o 38 vai ficar aqui. Pronto. Se eu quiser saber onde os filhos dos 50 vão ficar, os 50 tem 2 filhos, o 40 e o 45. O 40 está do lado esquerdo. Então, onde é que o 40 vai ficar? Bom, o 40 é o filho esquerdo do 50. O 50, ele está na posição 1. Então, 40 vai ficar na posição 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então, o 40 vai ficar bem aqui, ó. E o filho esquerdo do 50, que é o 45, qual é a posição que ele vai ficar? Como o 50 está na posição 1, o filho direito do 50 vai ficar na posição 2 vezes 1 mais 2, que dá 4. Então, o 45 vai ficar na posição 4. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui o 40. O 40 tem 2 filhos. Vamos botar os filhos do 40. O 40 tem um 32 e tem um 20. O 32 vai ficar em que posição? Bom, como o 32 ele é um filho esquerdo, do lado esquerdo do 40, e o 40 está na posição 3, tá certo? Então, o 32 vai ficar na posição 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Então, o 32 vai ficar bem aqui. E o 20? O 20, como ele é filho do 40 do lado direito, o 20 vai ficar na posição 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, o 20, aqui o 20, vai ficar aqui na posição 8. Ok? Então, a partir do índice do elemento, eu consigo dizer onde os filhos deles vão ficar. Tá certo? E se eu for continuar aqui preenchendo, eu vou acabar, usando isso daqui, eu vou acabar chegando nessa seguinte situação. Aqui vai ficar o 28, e aqui vai ficar o 19, e aqui vai ficar o 35. Então, qualquer elemento que você encontrar aqui, dentro do vetor, você consegue dizer quem são os filhos dele. Então, vamos fazer aqui esse exercício, tá? Por exemplo, escolher Gilson, o... Oi. só uma coisa, uma pergunta que eu cheguei um pouco atrasado, talvez você já tenha falado. O RIP, ele tem um negócio que só pode ter 2 filhos, né? Não pode ter mais de 2 filhos, certo? Só 2 filhos, Ah, certo. então perfeito. Só isso mesmo. Beleza, é binário, tá? Então, escolhe um número qualquer aí, Arthur. Aproveita aí que tu tá falando. Vamos lá. Número 8. Não, um número mesmo, um número. Ah, qualquer um desses aqui?
Um desses elementos aí. Escolhe aí. 32. 32. Pronto, está aqui o 32. Então, se eu quiser saber quem são os filhos do 32, como é que eu vou descobrir isso? Quem são os filhos do 32? Bom, como o 32 está na posição 7, significa que o filho esquerdo, vai estar na posição 2 vezes 7 mais 1. Ou seja, o filho esquerdo dele vai estar na posição 9. Ok? Então, lá na posição 9 eu encontro o 35, que é exatamente o filho esquerdo dele. Não, desculpa. Opa, fiz uma conta errada aqui. É 15, né? Que seria 15. Ele estaria na posição 15. Só que essa posição não tem elementos. Então, né, o 32, ele não tem filho. Mas se tivesse filho, ele estaria na posição 15. Tá certo? O filho direito dele, se ele tivesse um filho direito, ele ia ser encontrado nessa posição aqui. A posição 16. Tá? Se o 32 tivesse filho. Tá certo? Vamos pegar aqui um outro número. Vou pegar aqui o 38. 45. Onde é que o filho esquerdo do 45 vai estar? Onde é que eu vou encontrar o filho esquerdo dele? Como o 45 está na posição 4, o filho esquerdo dele vai estar na posição 2 vezes 4 mais 1. Dá 9. E o filho direito dele, na posição 2 vezes 4 mais 2. É 10. Então, o filho esquerdo do 45 está na posição 9, e o filho direito, se ele tivesse, estaria na posição 10. Ok? Então, sempre eu vou determinar os filhos usando essa relação aqui. E se eu quiser fazer o seguinte, quem é o pai do 45? Bom, o pai do 45 vai estar em que posição? Como o 45 está na posição 4, o pai vai estar na posição 4 menos 1 dividido por 2. Vai dar 3 dividido por 2, e vai dar 1. Professor, mais 3 dividido por 2 é 1,5. Ok, mas essa divisão é a divisão inteira. Eu vou olhar só para a parte inteira da divisão. Então, o pai do 45 está na posição 1, é o 50. Exatamente. O pai dele é o 50. Então, essa relação aqui, né? Essas relações aqui determinam onde eu localizo os elementos do meu heap. Filho esquerdo, filho direito e o pai. Tudo a partir da posição do meu elemento. Beleza? Tá claro até aqui? Dúvidas? Tá claro, professor, tranquilo. Joia. Então, uma vez que a gente entendeu o que é o heap e como que ele é organizado, agora a gente tem condição de começar a trabalhar, né, com o uso dele. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um heap máximo. O pai sempre é maior do que os filhos. Eu poderia ter, alternativamente, o heap mínimo. Ou seja, o pai é menor do que os filhos. Tá? O pai sempre é menor do que os filhos. Então, se eu pegasse esses elementos aqui e fosse colocar no vetor, eles iriam ficar
armazenados dessa maneira aqui. 18, 38, 60. Primeiro, né? O que está lá no topo sempre é o primeiro elemento. E aí, logo em seguida, vem esses dois, ó, 38 e 60. 38, 60. Observem que essa relação matemática aqui, ele faz a gente preencher de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ó. Aí depois vem 62, 45, 80 e 65. 62, 45, 80, 65. E depois 90, 72, 50. 90, 72 e 50. Então, esse preenchimento, essa relação aqui, é que eu já teria um RIP mínimo. Essa relação aqui, a temática, ela faz com que eu preencha justamente os elementos do RIP de cima para baixo, da esquerda para a direita, ao longo do meu vetor. Tá certo? Então, quem é o pai do 45? Bom, o pai do 45, como o 45 está na posição 4, o pai dele vai estar na 4 menos 1 dividido por 2, que vai dar 3 dividido por 2, que vai dar 1, divisão inteira. Então, o pai do 45, ele está na posição 1, é o 38. Então, o pai do 45 é o 38, ó, perfeito. Onde é que está o filho esquerdo do 45? O filho esquerdo dele vai estar, como o 45 está na posição 4, vai estar na posição 2 vezes 4 mais 1, 9. Então, o filho esquerdo do 45 é o 50. O filho esquerdo do 45 é o 50. Se ele tivesse um filho direito, o filho direito estaria na posição 2 vezes 4 mais 2. Posição 10. Tá bom? Bom, então é assim que vai funcionar o RIP. Antes da gente prosseguir, eu agora quero só chamar a atenção aqui para uma coisa. Nesse livro, a autora, ela usa uma abordagem um pouco diferente, porque ela não preenche o RIP, o vetor, a partir da posição 0. Ela começa a preencher a partir da posição 1. Tá? Ela começa a contagem dos elementos dela a partir da posição 1. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para facilitar, ela usa o preenchimento a partir da posição 1. Professor, mas aí eu vou estar desperdiçando uma posição de memória. Aquela primeira posição lá, o 0, vai. Eu concordo com você. Tá? Mas por que que isso acontece? Porque ela usa o seguinte, o filho esquerdo, ela usa 2 vezes i. E o filho direito, ela usa 2 vezes i mais 1. Eu trabalho com a linha 2 vezes i mais 1 para o filho esquerdo e 2 vezes i mais 2 para o filho direito. Tá? Então, existem autores, se você pegar livros aí de estrutura de dados, vocês vão ver que tem alguns autores que trabalham como eu trabalho e tem autores que trabalham como essa autora aqui trabalha. Tá certo? O pai ele pega a divisão inteira por 2, apenas isso. No meu caso, eu pego a divisão inteira por 2 de i menos 1. Tá?
Então tem só essa pequena diferença aqui, ó, nessa forma de calcular a posição, tá certo? Eu prefiro esta maneira, porque aí eu fico usando o meu vetor totalmente, né? Eu aproveito todos os espaços do vetor, ok? Tá claro isso aí, pessoal? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. Então vamos para o que interessa agora. E a fila de prioridade? Como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente vai fazer essa operação aqui? Bom, eu vou fazer aqui uma explicação para vocês de como funciona o RIP, e aí eu vou pedir que vocês depois leiam com atenção esse capítulo 5 aqui, tá certo? Para que vocês aprofundem. Mas o que, que vai acontecer? Vamos ver aqui o processo, tá? Vamos ver aqui o processo. Eu vou trabalhar aqui com esse exemplo. Com esse exemplo aqui, ela vai usar um RIP máximo aqui. Tudo bem. Então, eu vou usar aqui um RIP máximo, mas o que eu vou fazer aqui vale também para RIP mínimo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos inserir o número 10. Ok? Então, o número 10 vai ser inserido aqui no meu RIP. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou inserir o 10 aqui, primeira posição. E aí eu vou ter aqui, eu vou usar, como eu estou trabalhando com uma lista estática, vamos dizer assim, eu vou usar aqui aquele nosso contador que vai indicar aí a posição, né, dos elementos que eu estou inserindo. Aqui um contadorzinho que vai dizer a posição que eu vou inserir. Tá? Aquela mesma lógica da lista estática. Beleza. Agora vou inserir um outro elemento. A operação vou inserir. Vou inserir o número 15. O que é que vai acontecer? O 15 vai entrar aqui, nesta posição, e aí o meu contador vai ser incrementado. Beleza. Aí agora vai acontecer o seguinte. Eu tenho na memória, eu tenho isso daqui, ó. Na memória que eu digo assim, a representação seria mais ou menos isso. Mais ou menos não. É exatamente isso daqui. Eu tenho 10. E o 15, ele está do lado esquerdo do 10. Então é isso que representa quando eu coloquei o 15 na posição 1. Então o que eu tenho é isso aqui, ó. O meu RIP, nesse momento, ele está assim. Ok? Bom, como eu estou trabalhando com um RIP máximo, o que que aconteceu? Essa inserção aqui do 15, ele feriu aquela restrição do RIP máximo, de que o pai tem que ser maior do que o filho. Ou seja, na hora que eu inseri aqui o 15, ele ficou maior do que o pai dele. E aí eu não posso ter isso dentro de um RIP máximo.
Então, eu tenho que aplicar um procedimento que vai fazer o quê? Vai trocar o 15 de lugar com o 10. Para que eu possa ter o meu RIP máximo novamente estabelecido. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu preciso trocar de posição o 10 com o 15. Eu preciso fazer isso daqui. Como o 15 é maior do que o pai dele, então eu vou trocar o 15 de posição com o pai. Porque eu preciso manter o meu RIP máximo. Pronto. Então, quando eu troquei o 10 de posição com o 15, o meu RIP agora está assim, ó. E aí, graças a Deus, felizmente ele voltou a ser um RIP máximo. Ok? Pronto. Então isso vai ser automático. Inseriu alguém, verifica se ele é maior do que o pai, para ver se ele não está ferindo a propriedade lá do RIP. Tá? Então vamos adiante aqui. Quarta operação. Vou inserir o número 7. Então, o 7 vai entrar aqui. E o contador vai ser incrementado. Isso equivale a isso daqui. 7 entrou aqui. Aí eu vou verificar. O 7, ele é maior do que o pai dele, o 15? Não, não é maior. Bom, se ele não é maior, então eu não quebrei aquela propriedade do RIP. O meu RIP continua sendo um RIP máximo. Beleza. Segue o jogo. Vou inserir mais alguém. Vou inserir o 23. Quando eu inserir o 23, o que é que vai acontecer? O 23 vai entrar bem aqui. O contador vai incrementar, né? Beleza. Isso daqui equivale a quê? Equivale a isso. Ao 23 sendo o filho esquerdo do 10. Então, quando eu coloquei o 23 no meu vetor, na posição 3, eu estou dizendo, né? Estou dizendo que o 23 é o filho esquerdo do 10. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou obedecendo, ó, essa forma de organizar os elementos, né? Bom, 23, ele é maior do que o pai dele? É. Então eu quebrei a propriedade do RIP máximo. Eu não posso ter um filho maior do que o pai. Então o que é que eu vou fazer para o meu RIP voltar a ser máximo? Eu tenho que trocar o 23 de lugar com o 10. Então eu vou trocar o 23 de lugar com o 10. Pronto. Quando eu faço isso, significa, né, que na verdade eu fiz isso daqui, ó. O meu RIP está desse jeito agora. O 23, ele agora está bem aqui, no lugar do antigo pai dele.
Pronto. Então, 23 subiu aqui para o lugar do pai dele. Bom, como 23 está numa nova posição, eu tenho que verificar se ele aí não está ferindo a propriedade de Heap. Então, vou verificar novamente. O 23 é maior do que o pai dele? É. O 23 é maior do que o pai dele. Então, eu preciso trocar de lugar. O 23 com 15. Então, vou ter que fazer isso daqui, ó. Então, isso equivale a fazer isso daqui. Pronto. Não tem mais para onde comparar, né? O 23 já chegou lá em cima. Agora sim, o meu RIP voltou a ser um RIP máximo. Todo mundo é maior do que os dois filhos, tá? Então agora eu tenho essa situação aqui. Vinte e três, 15, 7, 10. Ok? Vamos fazer mais uma operação. Vamos adicionar o 18. Então, 18 vai entrar aqui no vetor, nessa posição. O contador vai incrementar. E isso equivale a isso daqui, ó. O 18 entrar, vai ter que ficar bem aqui mesmo. O 18 entrar como filho do 15. Aí eu tenho que verificar. O 18 é maior do que o pai dele? É. Então, se o 18 é maior do que o pai dele, eu vou trocar ele de posição com o pai. Então, 18 vai trocar de lugar com o 15. Como é que eu sei que o 15 é o pai do 18? Usando essa relação aqui, ó. Tá? E aí eu apenas troco de posição esses dois. Bom, no RIP significa que eu fiz isso daqui. O 18 subiu. Ok? Bom, o 18 agora, ele está numa nova posição e agora eu tenho que verificar se ele é maior do que o pai dele. 18 é maior do que 23? Não. Então, parei por aqui. O meu vetor, ele voltou a ser um RIP máximo. Ok? Então, agora, a situação que a gente tem é essa daqui. 23, 18, 7, 10, 15. Ok? Sétima operação. Vou botar mais um elemento aqui, o número 4. O que é que vai acontecer? Quando eu colocar o 4 vai entrar aqui, o contador incrementa. Isso equivale ao 4 ficar bem aqui nessa posição. Como sendo o filho esquerdo do 7. E aí eu verifico. O 4, ele é maior do que o pai dele? Não, não é. Então não preciso fazer nada.
eu continuo tendo aqui um RIP máximo. Ok? Vamos inserir o 36. Agora o 36 vem para avacalhar mesmo aqui o negócio. 36 vai entrar aqui. O computador incrementa. E aí isso equivale ao 36 ter ficado nessa posição bem aqui. Bom, aí vem a pergunta: 36 é maior do que o pai dele? É. Então ele não é para estar aqui, é para estar no lugar do pai dele. Então 36 eu vou trocar de posição com o 7. No RIP, significa que eu fiz isso daqui, ó. Eita. Pronto. 36 está numa nova posição. 36 é maior do que o pai dele? É. Então eu tenho que trocar o 36 de posição com o pai dele. Então o 36 vai subir, né? Eu vou subir o 36. No RIP significa que eu fiz isso aqui, ó. 36 subiu. Bom, como ele chegou lá no topo, lá não tem mais para onde comparar. Então parou por aqui. Então o meu RIP, meu vetor agora voltou a ter um RIP máximo lá nele, né? Então agora eu tenho essa situação aqui. 36, 18, 23, 10, 15, 4 e 7. Pronto. Então, beleza. Então, para eu fazer a inserção dentro de um RIP, eu coloco sempre o elemento na última posição, no final lá, e verifico se ele é maior do que o pai. Se ele for maior do que o pai, eu troco de posição. Se ele não for maior, eu deixo onde ele está. E vou ficando trocando de posição sempre que eu mudar ele de posição. Né? Vou ficar comparando com o pai sempre que eu mudar ele de posição. Tá? Pronto. Então aqui o meu RIP máximo está mantido, né? Está obedecendo lá a propriedade. Até aqui, pessoal, está tranquilo? A adição de valores dentro de um RIP máximo? Dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, joia. Até então, tá tudo ok, né? Bom, Davi, aí você tem duas opções. Ou você usa o floor ou você usa o trunc, né? Mas vai precisar sim, tá? Boa pergunta. Para eu poder encontrar o pai, eu tenho que usar a divisão inteira, né? Então você vai usar o floor para poder arredondar. Ou, se você trabalhar com uma variável inteira do tipo int, na hora que você fizer essa operação aqui, /2, o resultado já vem truncado como inteiro. Aí você não precisaria usar o floor, tá? Então, se você já usa uma variável inteira, beleza. Ok. Bom, isso, exatamente.
Por exemplo, como assim, né? Ah, entendi a tua dúvida agora. Entendi. Entendi. Que aí, no caso, ele vai ficar como, como 3,2, né? Tu tá dizendo? Mas é o que que acontece, cara? Quando você faz isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Imagine a seguinte situação. Eu vou fazer aqui esse teste aí, só para vocês verem, relembrar a questão do tipo de dados lá do Java, tá? Então, eu tenho aqui int x receber int for, double. O que vai acontecer? 3 dividido por 2. E vou mostrar o resultado de x. Isso é uma dúvida que sempre ocorre, né, para os alunos quando estão lidando com isso. Minha variável x é double e eu vou fazer 3 dividido por 2. Observe o seguinte, 3 é um número inteiro, 2 é um número inteiro. Quando eu divido um número inteiro por outro número inteiro, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Mas, professor, 3 dividido por 2 é 1,5.
Mas aqui eu estou usando o número 3, que é do tipo inteiro, e aqui o 2, que é do tipo inteiro. E numa linguagem fortemente tipada, inteiro dividido por inteiro vai dar um resultado inteiro. Então o resultado aqui é 1.0. Por que, que não é 2? Por que, que ele não é redonda? Porque ele considera a parte inteira da divisão. Ele não faz arredondamento. Ele olha só para o número inteiro da divisão. Agora, se eu colocar aqui 3.0, eu estou dizendo que eu estou dividindo um double por um número inteiro. Quando eu divido um double por um inteiro, o resultado vai ser sempre double, 1.5. E se eu dividir um inteiro por um double? Inteiro dividido por double vai ser double. Então, o que é que acontece? Se na minha operação matemática eu tenho dois números inteiros, o resultado sempre é inteiro. Se um dos dois for double, o resultado vai ser double. E se eu tiver isso daqui? Double dividido por inteiro, beleza, vai ser um double. Agora eu vou armazenar o resultado na variável x, que vai ser um inteiro. Aí, para eu fazer isso, como o resultado é um double, basta eu fazer o casting. Inverter. Pronto. Tá? E aí eu teria 1. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: nessa questão aí dos índices, basta você trabalhar com números inteiros. Que se você trabalhar aqui com números inteiros, o resultado da divisão automaticamente é inteiro. Aí não tem a necessidade de usar aqueles comandos de floor, round, trunc, ok? Aquelas coisas que vocês usavam lá na época do JavaScript, né? Quando estavam aprendendo ainda a programar. Beleza? Tá claro aí, Davi? Pronto. Não precisaria nem usar o paciente, Arthur, que ele já vai internamente converter para inteiro. Tá? O paciente ele é usado quando você quer converter string para inteiro. Beleza. Então, aí são as particularidades de uma linguagem que é fortemente tipada. Mas beleza. Então, vamos voltar lá para nosso heap. Então, até aqui tudo bem? Na hora que eu inserir, ele bota no final e vai verificando se ele é maior do que o pai. Enquanto ele é maior do que o pai, né, ele vai trocando de posição e verificando, até ou ele chegar no topo, ou ele chegar no local que o pai é maior do que ele. Pronto. Então, até aqui é a inserção. Beleza até aqui? Tranquilo, né? Joia. Agora vamos para a remoção. Como é que eu vou remover o cara do meu heap? Tá? Bom, vamos lá. Vou remover aqui o cara do heap. Como é que eu faço? O heap, ela é uma estrutura. O heap máximo, nesse caso, é uma estrutura que vai sempre o pai ser maior do que os filhos. Qual é a consequência aqui? A consequência é a seguinte: o maior valor desse conjunto aqui sempre vai estar aqui no topo. Já que eles obedecem essa propriedade, pai maior que filho, o topo do heap sempre vai ser o maior elemento de todos, no caso do heap máximo. Então, na hora que eu for remover, um elemento, eu vou remover sempre o elemento da posição 0. Porque eu sei que ele vai ser o cara que tem o maior valor. Isso no caso do heap máximo.
Se for o heap mínimo, é o contrário. O menor valor de todos é o que vai estar aqui em cima do heap, ou seja, vai estar sempre na posição 0. Então, na hora que eu for remover, eu vou remover sempre, vou pegar sempre o cara que está na posição 0. Sempre eu vou olhar para a posição 0, tá? Aí, o que é que eu vou fazer então para preencher essa posição aqui? Né? Vou preencher esse cara aqui com o quê? Já que eu vou tirar o 36. Né? Como é que a gente vai fazer? Bom, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o último elemento que eu inseri e vou colocar ele lá na primeira posição, para ocupar a posição que antes era do 36, né? Peguei o valor do 30, decremento aqui o contador, né? Eu pego o valor do 36, decremento o contador, desculpa, eu pego o valor 36, que estava lá no topo aqui, copio o último elemento para a posição 0 e decremento o contador. Bom, o que é que vai acontecer no heap? No heap vai acontecer isso aqui, ó. 7 vem para cá, e como eu decrementei o contador, o meu heap agora é só isso aqui. Professor, mas aí quando o 7 foi lá para cima, ele deixou de ser heap máximo. Concordo. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que montar um procedimento para ripificar o nosso vetor. Como assim, ripificar? Transformar ele num RIP, novamente. Ou seja, eu vou ter que descer o 7 até uma posição onde ele seja menor do que o pai. Então, o que é que vai acontecer agora, pessoal? O 7 está bem aqui. Ele é menor tanto do que o 18 quanto do que o 23. Então, ele não é para estar aqui. O 7 é para estar aqui embaixo. Então, eu vou ter que descer o 7 ou para cá e subir o 18, ou vou descer o 7 para cá e subir o 23. Eu tenho essas duas alternativas. Tá? Qual dos dois caminhos eu vou seguir? O que é que vocês me sugerem? Substituir pelo 23, não? Por quê? Porque o 23 é maior que o 18. Se o 18 fosse para cima, ele seria menor que o 23. Perfeito, exatamente, Arthur. Então, o que o Arthur está me dizendo é o seguinte: se eu tomar esse caminho aqui da esquerda, eu vou ter isso daqui, ó. Beleza, o 7 é menor do que 18. Só que 18 é menor do que 23. Então, eu continuo ferindo a propriedade do RIP máximo. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu decidir o caminho que eu vou tomar, eu verifico qual dos dois é o maior. No caso, o maior é o 23. Então, eu vou seguir esse caminho aqui, ó. O 23 sobe e o 7 desce. Pronto. Como o 7 desceu, vou verificar novamente. Né? Ele é maior do que os filhos? Né? Ele é maior ou é menor do que os filhos? Se ele for menor, eu vou fazer o processo novamente. Procura quem é o filho maior dos dois e muda de lugar. Nesse caso aqui, o 7 é maior do que o 4, então eu vou parar por aqui. Não precisa mais descer. Tá? Então, o que vai acontecer é que eu vou trocar o 23 de lugar com o 7. Então, o meu vetor vai ficar assim, ó. E o meu heap está dessa maneira. Vamos fazer mais uma remoção. Vamos remover mais um elemento do meu heap.
Lembrando, eu removo sempre o cara que está aqui no topo, porque ele é o maior de todos, tá? Eu vou sempre remover o cara que está no topo do meu heap, ou seja, sempre o cara que está na posição 0 do vetor. Bom, então eu removo, vou pegar o valor dele, aí eu vou fazer o que agora? Pega o último elemento e joga na posição 0. Opa. Pega o último elemento, copia para a posição 0, decrementa o contador. O que é que significa? Significa que eu fiz isso aqui no meu heap. Ó. O 4 veio para cá e eu não tenho mais esse último elemento. Bom, agora eu vou ter que ripificar, né? Vou ter que transformar o meu vetor novamente num heap. O 4, ele é menor do que os filhos dele. Então, vou ter que procurar quem é o maior dos dois. É o 18. Então, eu vou trocar o 18 de posição com o 4. Então, 18 troca de posição com 4. Ou seja, no meu heap, vai ficar desse jeito aqui, ó. Beleza. Agora sim, o 4 é menor do que o pai dele. Só que como eu mudei o 4 de lugar, eu tenho que verificar se ele não é menor do que os filhos dele, porque se ele for menor, eu tenho que trocar de novo, né? Então, o 4 ele é menor do que o 10. E ele é menor também do que o 15. Então, o 4 não tem que estar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Verifico quem é o maior dos dois filhos, que no caso é o 15, e vou trocar de lugar com o 15. Então, agora, o meu heap vai estar desse jeito aqui, ó. Como o 4 chegou lá embaixo, não tem mais para onde descer, né? Comparar com ninguém, acabou aqui o processo. Então, meu heap está desse jeito aqui. Todo mundo é maior do que seus dois filhos, ok? Então, agora a gente vai ter essa situação aqui. 18, 15, 7, 10 e 4. Ok? Bom, então observem, tá? Que no caso do heap máximo, eu tenho sempre que manter a restrição do nó, né, do elemento, aliás, ser maior do que os dois filhos dele. Se essa restrição for ferida, eu tenho que sair trocando os elementos de posição. Tá certo? E aí, na hora que eu for remover, eu sempre pego o cara que está lá em cima, ou seja, da primeira posição, e aí depois eu pego o último elemento e copio ele para a primeira posição. E aí eu ajusto ele para a posição, né? A posição onde ele vai ser sempre menor do que o pai. Tá certo? A remoção, pessoal, tá tranquilo? Alguma dúvida? Gilson, só uma Oi, Arthur. pergunta. A ripificação seria a parte mais custosa do código, não é? Da questão da comparação e Exato. das trocas. E a pior situação seria se tudo tivesse desorganizado, né? Isso. Entendi. O processamento maior vai ser essa ripificação. Então Só que, seria bom usar ele se já tivesse uma lista organizada, né? Para ser o mais rápido possível.
Pronto. Boa pergunta, mas vamos agora analisar da seguinte maneira. Na hora que a gente for inserindo, o que acontece? Quando eu comecei a inserir os elementos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda o histórico. Mas na hora que eu começo a inserir os elementos, na hora que eu coloco, eu já vou organizando ele de acordo se ele é maior do que o pai ou não, ok? Só que aí vem a grande sacada do heap. Quando eu coloco um elemento aqui no final, na hora que eu adiciono um elemento no meu heap, o que é que vai acontecer? Eu não vou comparar ele com todos os elementos que estão antes dele. Eu vou comparar ele apenas com os elementos que estão na metade do heap onde ele está. Como assim? Nesse caso aqui, eu coloquei o 4. Eu queria voltar aqui, mas tudo bem. É mais ou menos, é mais ou menos como se fosse uma busca binária, não é? Pronto, exatamente. É onde eu vou chegar. É exatamente a busca binária. O que a gente vai ter aqui é essa situação aqui, ó. Deixa só eu ilustrar aqui. Deixa só. Aqui é 2374. Pronto. Então aqui exatamente isso aí, Arthur. Deixa eu só voltar aqui para a gente colocar o 36. Que aí o negócio vai ficar bem claro para vocês. Na hora que a gente coloca o elemento, né? Eu vou colocar aqui o 36. O que é que vai acontecer? 36 ele vai ser colocado bem aqui, nessa última posição. O contador vai ser incrementado. Aí começa o processo. Aí observa o seguinte. Olha só com quem eu vou comparar o 36. A princípio, se fosse uma lista dinâmica, ou até mesmo uma lista estática, para eu colocar ele numa determinada posição, eu teria que comparar o 36 com todo mundo. Com todo mundo que está, né, antes dele. Ou seja, eu ia ter que comparar todo mundo do vetor. Só que aqui no heap, eu vou comparar o 36 não mais com todo mundo do vetor. Eu vou comparar apenas com quem estiver acima dele. Eu vou comparar o 36 apenas com esses dois elementos aqui, ó. Então, eu tenho quantos elementos no meu vetor? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse uma lista ordenada, não importa se fosse estática ou se fosse dinâmica, para eu colocar o 36 lá na primeira posição, eu ia ter que comparar ele com todos os elementos que estão antes dele, ou seja, eu ia fazer 6 comparações. Como eu estou usando o heap, eu tenho uma estrutura que ela está hierarquizada, né, em duas partes. Eu tenho uma parte da esquerda e uma parte da direita. Então, como o 36 entrou do lado direito, eu só vou comparar o 36 com os elementos que estão do lado direito. Esse pessoal aqui que está do lado esquerdo, eu nem preciso saber da existência deles. Então, já reduzi pela metade
o universo de comparação. Então, em vez de comparar o 36 com 6 elementos, eu vou comparar só com 2. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar o 36 é maior do que o 7? É. Então, o 36 vem para cá e o 7 vem para cá. Então, agora eu vou ter isso daqui. O 7, ele é menor do que o 23. Então, eu vou trocar o 7. Opa, desculpa. Era aqui assim. O 36, ele é maior do que o 23. Então, eu vou ter que trocar de lugar também o 36 com o 23. Então, o 36 vai lá para a posição 0 e o 23 vem para a posição 2. Ou seja, eu só fiz a comparação do 36 com 2 números, em vez de comparar com 6 números. Eu reduzi drasticamente a quantidade de elementos nessa minha comparação. Então, esse processo, como ele está quebrando o universo, né, de elementos que eu vou comparar, ele está quebrando em 2 partes, eu vou funcionar aqui mais ou menos, né? Mais ou menos não, vou funcionar aqui com a mesma eficiência que a busca binária tem, né? Que o Arthur lembrou aí muito bem, quando a gente estudou lá em raciocínio lógico. Quando eu vou buscar uns elementos no vetor, se o meu vetor estiver ordenado, eu posso usar a busca binária. O heap, ele vai funcionar como uma busca binária, tá? A diferença é que o vetor não tem que estar totalmente organizado. Basta que o pai dele seja maior. Então, é dessa distribuição, é dessa maneira de organizar que vem a eficiência do heap. Né? E na hora de remover? Na hora de remover é mais rápido ainda, porque ele vai estar sempre na primeira posição. Então, ele une o melhor dos dois mundos. A inserção dele é rápida, né? Ele tem o mesmo desempenho que uma busca binária, e a remoção dele é mais rápida ainda, né? Porque ele é constante, eu pego sempre o primeiro elemento. Aí essas questões de complexidade, de saber exatamente o tempo, a complexidade do algoritmo, vocês vão ver isso daí na prática, lá na próxima disciplina, em Cana. Só que agora já dá para ter uma ideia, né, do quanto, o porquê que o RIP ele é tão eficiente. Ok? Então, ficou claro aí, pessoal? Essa questão, na hora que eu adiciono, ele só vai comparar com os elementos que estão acima dele. Ele não compara com os outros, nem com o irmão dele e nem com o pessoal que está do lado de lá. E aí é por isso que ele ganha essa eficiência. Ficou claro aí? Beleza. Então é por isso que o RIP ele é tão bom. Professor, então o RIP é a melhor opção para eu implementar uma fila de prioridade. Não, isso é muito forte você dizer isso. Tá? Por que isso é muito forte? Porque a gente já está vendo que em estrutura de dados não tem uma bala de prata, né? Aquela coisa que resolve tudo em todos os casos. Qual é a desvantagem do RIP? Se eu perguntar isso para vocês, o que é que vocês me diriam? Ele é muito rápido, ele é extremamente rápido, estupidamente rápido. Mas qual é a desvantagem dele? Ninguém é perfeito. Qual é a desvantagem? Alocação por causa do tamanho do vetor, talvez? Exatamente, Arthur. Como eu trabalho com alocação estática, ou seja, com um vetor, eu tenho uma capacidade máxima. Então, isso é uma preocupação que eu vou ter que ter. Né? Será que eu vou botar muitos elementos aí no meu vetor? E se eu estourar a capacidade do vetor? Aí você tem que se preocupar com isso. Aí ou você barra a entrada do elemento, ou você cria um novo vetor, transfere, né? Faz todo aquele funcionamento que a gente trabalhou na lista estática.
Mas a desvantagem do RIP é justamente essa. Você tem uma capacidade aí máxima e você precisa se preocupar com isso. Tirando isso, ele é muito bom, porque ele está trabalhando com alocação estática, né? Acessa diretamente o índice do vetor, então é muito, muito, muito rápido. Beleza? Isso mesmo, Breno, limitação do tamanho do vetor. Ok? Bom, ok. E para fechar, então, professor, legal, entendi. Mas como é que a gente implementa isso? Como é que seria uma implementação do RIP? Usando a fila de prioridade, né? Bom, na fila de prioridade, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha com esse nível de prioridade, 0, 1 e 2. Então a gente tira da fila sempre quem é o menor elemento, né? O elemento que tem o menor número. Então, quando você trabalha com uma fila de prioridade, você vai usar um RIP mínimo. Aí sempre o elemento que vai ter a prioridade 0, ele sempre vai estar aqui, ó, nessa primeira posição. Então, se você usa um RIP mínimo, você implementa uma fila de prioridade extremamente rápida, extremamente eficiente. Ok? E como é que seria essa implementação? Né? Essa implementação, eu vou fazer aqui rapidamente em 2 minutos. Né? Como é que seria isso? Eu não vou nem escrever o código, eu vou pegar aqui, lá do meu GitHub, isso aqui, eu tenho um código lá que eu vou deixar como tarefa de casa para vocês. Lá no meu GitHub, vocês vão encontrar tem uma pasta lá chamada RIP. Vocês vão encontrar a implementação, né? Eu vou pegar aqui o RIP máximo, que é o que a gente estava trabalhando aqui. Mas o RIP mínimo é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, se eu colocar aqui, só abrir aqui para vocês verem. Deixar aqui como RIP máximo. Então, como é que seria o código do RIP máximo? Aí depois vocês podem implementar o código, né? A fila de prioridade, cria uma classe chamada fila prioridade H, né? Fila prioridade H de RIP. E aí você vai usar o RIP mínimo. Se eu já tenho aqui, eu vou até usar isso. Deixar aqui o RIP mínimo também. Bom, então aqui no caso do RIP máximo, ó, como é que seria a implementação? A gente tem o vetor, está aqui, ó, dados, é o vetor, no caso eu criei um vetor de inteiro, só para simplificar, e tenho aqui um contador, né? O nosso contador aqui, beleza. O construtor, que vai dizer o tamanho do vetor que ele vai trabalhar, inicializa o contador com 0, e aí agora eu tenho um método inserir, que aí quando você for implementar a tua classe, sua fila de prioridade, esse método vai se chamar enqueue, né? Aí o que é que você vai fazer? Vai pegar o valor e simplesmente vai colocar o valor naquela posição do contador. Do mesmo jeito que a gente faz com a lista estática. Só que agora vai ter um método aqui, ó, que vai fazer o quê? Vai mandar subir aquele cara. Como assim subir? Eu coloquei o 36 aqui, ó, na última posição. Aí eu vou mandar o 36 subir. Então ele vai pegar o elemento daquela posição e vai subir.
O que é que o subir faz? Ele simplesmente vai pegar o índice do pai dele, ó, usando aquela relação, né, calcula o índice do pai e verifica se o elemento pai é menor do que ele. Se o pai for menor do que ele vai fazer aqui uma troca de posição. Ele troca o valor da posição índice pela posição do índice pai. Professor, isso daí é o algoritmo fundamental número 1, troca de variáveis. Exatamente. Olha ele aparecendo aí, né? Fundamento aí do primeiro semestre. Então ele vai trocar de posição. Depois que ele trocar de posição, depois que o 36 subiu para cá, eu vou fazer o quê? Vou mandar ele subir de novo. Então vou chamar o subir novamente. Então observem que eu estou chamando dentro do método subir, estou chamando o subir de novo. Estou usando agora a recursividade. Ok? Então ele vai fazer o que? O subir. Ele vai aplicar novamente a mesma lógica, só que agora para essa posição aqui, ó. Aí ele chama o subir novamente. Calcula o índice pai. Aí ele vai encontrar esse índice aqui do pai e vai verificar novamente se o pai é menor. Se o pai for menor, ele troca de posição e sobe mais uma vez. E aí ele vai entrando nessa recursividade. Até ele chegar na condição de parada, que é qual? O índice ser igual a zero. Quando o índice é igual a zero é porque ele já chegou no topo, então não tem mais para onde ir. Ok? Então o subir vai fazer isso. Ele apenas pega o elemento aqui, do comecinho aqui, ó, do final, aliás, e vai subindo ele até ele ou chegar no topo, ou o pai dele ser maior do que ele. Beleza. E no caso da remoção? No caso da remoção, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o cara que está lá no final e vai jogar na posição 0. Decrementa o contador. Se o contador for maior do que 0, então é porque ainda tem elementos no meu heap. Aí eu vou chamar o método descer. Aí o que é que o descer vai fazer? Vai pegar aquele número que estava lá em cima e vai descer para a posição, né, adequada. Aí o que é que o descer faz? Calcula o endereço do filo esquerdo, calcula o endereço do filo direito, verifica quem é o maior dos dois, basicamente ele faz isso aqui, determina quem é o maior dos dois, né? E aí ele vai trocar de posição com o elemento que tem o maior valor. Se é o cara da esquerda ou se é o cara da direita. Aí ele troca de posição. Aqui, ó. Algoritmo fundamental número 1. Depois que ele trocar de posição, ele vai fazer o quê? Vai descer novamente. Porque pode ser que ele, né, seja ainda maior do que o pai. Aí ele chama o descer novamente. Então, descer ele é também recursivo. Professor, o descer pode ser iterativo? Pode. Pode sim. Pronto. Aqui eu exibi. E aqui o elemento, o método maior, né, que vai me dizer quem é o maior elemento do meu heap. Ele retorna sempre o cara da posição 0. Né? Que no caso da fila, o maior se chama front. Né? Ele diz quem é o cara que está na frente. Tá? No caso do heap mínimo, é a mesma coisa, só que o contrário. Né? Em vez de saber se o pai é maior, eu vou saber se o pai é menor. E na hora de buscar quem é o maior filho, se é o da esquerda ou da direita, eu vou buscar, na verdade, quem é o menor filho, se é o da direita ou da esquerda. Ok? Então, essa implementação aqui do heap tem lá no meu GitHub, só dá uma olhadinha, bem simples de entender. Se você entendeu esse conceito aqui, na hora que você pegar esse código, você vai entender ele tranquilamente. Aí você pode criar a tua classe fila prioridade H, né, de heap, baseado no heap mínimo.
baseado no RIP mínimo, né? Porque a gente está trabalhando, quanto menor a prioridade, quanto menor o número, maior a prioridade ele tem. Beleza, pessoal? Tranquilo, já vou encerrar agora. Dúvidas? Tá, Davi, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos ver essa tua superfila. Depois eu quero até mostrar aí para o pessoal essa tua classe. Vamos falar dessa superlista na próxima aula, porque eu vou ter uma reunião agora 1h30. Aí eu vou ter que correr aqui. Mas aí a gente fala na próxima aula, pode ser? Beleza. E aí depois eu quero mostrar aí para o pessoal essa tua odisseia aí, dessa superlista. Tá ficando legal. Beleza, pessoal? Então tá, então vou finalizar por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, até terça-feira, hein? Tchau, tchau. Valeu, Gilson. Valeu, cara.